Olá, meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pré-Vestibular. Eu sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia. Sou do sexo masculino, tenho 54 anos, sou um homem pardo, com cabelos e olhos castanhos. Hoje estou trajando uma camisa cinza. Tá, aqui está. O conceito de hoje, preste atenção, é uma aula de revisão. Quer dizer que a gente vai aprofundar um pouco alguns conceitos para te preparar para esse exame do SISU, né? Olha lá. Apresentar o conceito de cultura e variações sociológicas sobre o tema. Para tanto, eu preciso trabalhar alguns conceitos específicos. Cultura, conceito de cultura, né? Preste atenção. Às vezes, toda palavra tem uma história. Toda palavra tem uma origem. As palavras ou nascem casualmente, ou já são a provocação, né, de costumes, de hábitos, de repetições. Mas o fato é que elas têm história. A palavra cultura, na história da palavra cultura, ela vem da palavra colere, do latim. Tá? Quer dizer cultivo da terra, por exemplo. Então, cultura vem de cultivo da terra, de cuidado, né, de dedicação, de repetição, de reavivamento. Então, por exemplo, quando você vai a um culto da igreja evangélica, você vai exercitar a cultura, né? Quando você lê livros, você está exercitando a cultura. Quando você vai preparar um alimento, você está exercitando a cultura. Quando você faz uma música, você está exercitando a cultura. Quando você faz um grafite na parede da tua cidade, você está exercitando a cultura. Quando você vai assistir às quadrilhas das festas juninas, você está exercitando a cultura. Quando você vai a um complexo arquitetônico lindo que nós temos no centro da cidade de Manaus, por exemplo, ali no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, atrás o prédio da Justiça, do Palácio da Justiça, a Avenida Eduardo Ribeiro, isso também é cultura. Né? Arquitetura, cultura. Então, veja bem, cultura, de um modo geral, é qualquer feito humano, tá? Que em sociedade. Sendo que esse feito, ele precisa ser ratificado, ou seja, toda vez revisto, mas não é algo parado, estático. A cultura, como homem, são animais, são seres, são manifestações em movimento. Né? Então, a cultura dos gregos era uma, a cultura do mundo medieval é outra. Hoje nós temos a cybercultura, por exemplo. Você que é viciado em joguinhos eletrônicos, você faz parte de uma cultura já, né? De uma cultura cyber. Então, a cultura, ela segue a dinâmica da sociedade. Se a sociedade muda, seus hábitos culturais mudam também. Não as suas tradições, que também são culturas. Existem determinadas raízes culturais que não vão mudar. Mas existem outras manifestações culturais que sofrem as mudanças por causa de quem? Por causa de nós, por causa do ser humano. Né? O ser humano, como diz Raul Seixas, que prefere ser essa metamorfose ambulante. Exatamente. Nós somos essa metamorfose que muda pra caramba. Hoje eu tenho 54 anos. Você que está me assistindo, provavelmente é um adolescente. Então você está numa perspectiva de cultura que vai se transformar no processo da tua existência. Repito, qualquer ação humana em sociedade garante a sua cultura, demonstra a cultura existente, tá? Então, vamos lá. Tá, conceito de diversidade cultural. Diversidade, são várias culturas no mesmo território, por exemplo, né? Manaus é uma cidade muito interessante. Manaus, hoje, nós temos várias raças e várias culturas aqui, né? Nós temos haitianos, venezuelanos, peruanos, nós temos os árabes lá no centro da cidade, nós temos a comunidade japonesa, todos aqui. E se relacionando com a nossa cultura da floresta. Eles assimilam coisas nossas, nós assimilamos coisas deles. E assim você vai trocando relações culturais sem desrespeitar. A diversidade cultural é preciso que ela seja respeitada. Por exemplo, você cria filho, né? Você que é filho, que foi criado numa sociedade familiar com alguns valores. Aí tu vai para a rua, tu vai para a escola, tu vai para o campo de futebol, tu vai andar com os teus colegas. Quando você volta para casa e traz um novo vocabulário, uma outra conduta, uma outra perspectiva, uma outra mentalidade, querendo ou não, você está enriquecendo essa diversidade cultural familiar e
eu peço aos pais, agora que assistam essa aula também, que tenham tolerância. Por quê? Porque a diversidade cultural, ela vem para enriquecer as coisas. Pior mesmo é quando nós temos uma monocultura imperativa, opressora, que se estabelece e pronto, e que não pode, que é estática, não pode ser transformada. Aí é muito perigoso. Aí nós estamos falando o que a Hannah Arendt chamou de totalitarismo, né? Um totalitarismo que é quando todos os aspectos da vida dos indivíduos são sugados, moldados por uma única perspectiva. Isso é extremamente perigoso. Quer exemplo histórico? O fascismo, o nazismo, o stalinismo, Mao Tse-tung na China, né? Para você ter uma ideia, só para terminar, avançar nisso aqui, Mao Tse-tung mandou queimar os livros das bibliotecas em praça pública em nome de uma revolução cultural, porque era preciso criar uma nova cultura. É assim que se faz. Eles acabam com a história e com a memória e tentam criar uma outra memória, uma outra história a partir da sua perspectiva ideológica. Isso é perigoso, tá? E um outro conceito importante chamado de etnocentrismo. Olha a palavra, o prefixo etno, quer dizer raça ou etnia, centrismo, centro. Então, o etnocentrismo é quando você estabelece uma raça, uma etnia como centro das atividades, a mais importante, a superior, né? E as outras são vulgares, ou são de segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, né? Nós somos os melhores, vocês não. Então, preste atenção que isso é perigoso. Por exemplo, o nazismo, com a sua proposta de eugenia, olha a palavrinha eugenia, quer dizer aprimoramento da espécie. Nós somos da raça ariana, somos da raça aprimorada. Vocês, não. Então, todas as outras raças, todas as outras etnias têm que ser subservientes à raça ariana. Para finalizar, o etnocentrismo, se nós quisermos fazer uma linguagem de gráfico, ele é vertical. Primeiro vem a raça superior, que se propõe superior ideologicamente. Depois vem as outras, tá? Tudo bem? Vamos aos exercícios. Eu, EA 61, leia o trecho do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade. Fantástico isso, né? Trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado, com que inocência demito-me de ser. Eu, que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, com os outros seres diversos e conscientes, de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua. Fantástico, né? Um poeta brilhante mesmo. O texto do poema faz uma crítica a: letra A, padronização da sociedade intensificada pelo processo de globalização. B, valorização de costumes ocidentais difundida pela internet no período da Guerra Fria. Letra C, disputa econômica entre as empresas mundiais favorecida pelo capitalismo comercial. E a letra D, divisão internacional do trabalho, marcado pelo estabelecimento da Seguridade Social. E, por fim, a letra E, dinâmica das redes imateriais e materiais ampliada pelos acordos comerciais supranacionais. Bem, entenda o seguinte, presta atenção. Geralmente, na nossa prova, no exame que você vai fazer, a nossa banca, a Vunesp, ela traz 2 alternativas absurdas. Então, elimina logo as 2 para te ficar com pelo menos 3 alternativas, tá? Bem, a única alternativa competente desse poema crítico do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade é a letra A, padronização da sociedade intensificada pelo processo de globalização. Ponto, presta atenção. A globalização é uma manifestação do capitalismo que surgiu no final do século XX e que uma das imposições é essa, uma hegemonia cultural dos grandes países, né, ricos, que vão se impor às outras nações pobres ou emergentes. Então, a hegemonia cultural da globalização é isso. Então, você é bombardeado o tempo todo por informações que provocam com que você, mesmo que inconscientemente, vá mudando seus hábitos, sua cultura e, às vezes, até a sua própria tradição. Isso é algo extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Então, por isso que é importante você ter uma mentalidade crítica. 2 coisas importantes, meu aluno, antes de eu avançar para a segunda questão que eu quero te falar agora. A primeira, continue duvidando.
A dúvida é importante. Porque quando você duvida, você não aceita tudo que te colocam para ti, de cima para baixo. Você espera aí, isso é como? É assim? Tá, tudo bem. Você pode até ser entendido como um chato, mas não abra mão da sua consciência, não abra mão da sua identidade, não abra mão do seu caráter, tá? Segunda dica importante é, além da dúvida, o erro. Errar é importante, sim. Quando você erra, seja em qualquer parte da vida, quer dizer que você não sabia que aquilo ia dar, que efetivamente aquilo ia dar certo ou não. Você está no limite. Agora tu escolhe. Não, para mim está bom até aí. Não, eu quero avançar. Avancemos para a segunda questão. 6. Os bens culturais de natureza imaterial e não material, simbólico, tá? Dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. Celebrações, formas de expressão, cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos, 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. De acordo com a definição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, considera-se um patrimônio imaterial. Repito, material, matéria. Ou seja, não é físico, é simbólico. Amazonense. Bem, vamos lá, as alternativas. O Centro Histórico de Manaus é um centro arquitetônico, né? Bonito, aos moldes europeus, mas logo é físico, não serve para a gente. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é um evento simbólico, é um patrimônio imaterial, mas não é no Amazonas, é em Belém do Pará. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, lindíssima arquitetura, é um mercado belo, muito bem localizado, uma construção inglesa, mas é uma construção arquitetônica, material, não serve para nós queremos o imaterial. O Complexo Cultural do Boi-Bumbá, do Médio Amazonas e Parintins, aqui é interessante, gostei disso aqui. Mas vamos à letra E. Conjunto arquitetônico e paisagístico do Porto de Manaus. Conjunto arquitetônico, falou em arquitetura, é cultura, material. Imaterial, nós vamos agora. A única imaterial aqui é a letra D, o Complexo Cultural do Boi-Bumbá, do Médio Amazonas e Parintins. Preste atenção, veja bem. O Boi-Bumbá ele existe hoje na nossa região, mas ele não nasceu aqui, ele nasceu no Nordeste. Ele foi introduzido na região amazônica e sofreu uma ressignificação. Olha esse conceito. O prefixo re quer dizer novo, significação, significado. Ele sofreu um novo significado. Esse significado ele é introduzido e ele é assimilado pelas lendas, pela cultura, pelos elementos da floresta. E hoje nós temos um fenômeno mundial chamado Boi-Bumbá, inclusive o fenômeno lá em Parintins, né? Que tem toda uma tradição, etc., que o mundo conhece hoje. E é talvez o nosso produto mais bem visto, mais visto fora do Brasil. Na aula de hoje nós vimos o conceito de cultura e aprofundamos alguns conceitos que podem te ajudar a resolver questões, que é o que nos interessa, né? Esse é um assunto importante para o vestibular da UEA. Por isso mesmo, meu amor, preste atenção. Faça o seguinte, nos acompanhe nas redes sociais, inclusive na TV Encontro das Águas, tá? Todos os dias. Se você não tem acesso a um computador, a um celular, procure a TV Encontro das Águas, veja a programação, que lá constam as nossas aulas, a mim e todos os outros colegas que estamos aqui, para quê? Para que você vença, para que você, no final dessa trajetória, vá para o segundo ano com uma boa pontuação, porque o teu sonho é muito importante para a gente. O teu sucesso é o nosso sucesso. Então, agradeço muito a oportunidade, te aguardo para a próxima aula e seja feliz.